A análise do Marx e do capitalismo é, em grande medida, a análise da sociedade capitalista. E esse capitalismo produz uma nova forma de organização social. Também produz novas classes sociais. E ao falar de classes sociais, você tem que lembrar de Marx. Marx cunha esse conceito na sociologia. O que significa uma classe social, professor? Classe social é a ideia de que eu estou determinado por alguma situação econômica minha. Isso então é novo na história da humanidade. E ao tratar de classes sociais, o Karl Marx pensou em duas especificamente. O importante é que essas classes têm relações. E as relações dessas classes são ao mesmo tempo complementares e de oposição. Complementares na medida em que uma só existe a partir da outra. De oposição, porque elas entrarão em choque profundo, é o que eu preciso te explicar desde agora. E aqui eu já preciso te alertar rapidamente para uma relação básica de Karl Marx entre classes sociais, desigualdade e propriedade privada. As classes sociais só existem porque existe desigualdade social. E toda desigualdade social no mundo, para Karl Marx, está relacionada a uma coisa: a propriedade privada. Não propriedade privada da tua casa somente, ele está falando de propriedade privada dos meios de produção, as formas de ter as coisas. Cada vez que um burguês se apropria dos meios de produção e deixa pessoas sem os meios de produção, essa pessoa é forçada a trabalhar para ele, a vender essa força de trabalho, a vender aquilo de mais precioso, o trabalho, que é aquilo que diferencia os seres humanos dos animais. Então existe uma relação direta entre classes sociais, desigualdade e propriedade privada para Karl Marx. Um diferencial do Karl Marx em relação à propriedade privada, se comparado com os liberais, é que ele não entende que a propriedade privada é um direito natural. Para ele, a propriedade privada é simplesmente um fato histórico. Ou seja, se é um fato, pode ser desconstruído. Entender a sociedade privada como um fato histórico já vai dar todo o conceito, vai dar todo o mapa de que o Marx vai pensar totalmente diferente do que os liberais pensavam até então. A sociedade, como eu te falei anteriormente, está dividida para o Karl Marx entre dois blocos: os dominantes e os dominados. Os dominantes teriam vários nomes de acordo com a história. Eu posso falar isso na história inteira da humanidade, porque o Marx analisa a história da sociedade para poder explicar isso. Quem seriam os dominantes? Aqueles que dominam as pessoas. Eu posso pensar no Egito Antigo, posso pensar no mundo feudal, eu tenho senhores feudais, eu tenho alto clero e eu tenho servos. Como eu vou pensar nisso na sociedade capitalista? Na sociedade capitalista, esses atores sociais ganham dois nomes específicos. Aqui, nós falamos de burguesia e proletariado. A burguesia está representada por aqueles que detêm os meios de produção. O burguês é aquele que controla uma fábrica, que tem os meios para produzir alguma coisa. O proletário é aquele que não tem nada. Olha o nome, proletário. Vem de prole, aquele que tem somente a sua própria prole, seus próprios filhos, e não tem nada. Esse cara que não tem nada, que nada possui, é obrigado, devido às condições que ele tem, a vender um bem muito precioso para o Karl Marx, a vender sua força produtiva, a vender seu trabalho. E esse trabalho que é transformado em mercadoria na lógica capitalista, que é muito negativo para o Marx. Então, o proletário é aquele que é dominado pelo dominante, que é a burguesia. Essas duas classes, como eu te falei, são complementares. Por quê? Porque não existiria burguês para o Karl Marx sem proletário, sem alguém para ele explorar. E não existiria proletário para o Karl Marx sem um burguês, sem alguém explorando ele. O que quer dizer, rapidamente aqui já pegando o insight, o Karl Marx entende que tem que haver a eliminação de uma das duas classes, que elas não são naturais e que a gente pode sim mudar o sistema capitalista. E se essas classes estão em constante oposição, podemos afirmar, segundo ele mesmo, que existe na verdade uma luta de classes. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighter 2. A luta de classes, inclusive, é o motor da história, vamos perceber. Essas classes então vivem em constante combate. Esses combates não seriam iguais, seriam combates injustos. Mas o que importa você entender aqui é que essa dinâmica social leva necessariamente ao conflito dessas duas classes. Por quê? Porque o burguês vai oprimir tanto o proletário que o proletário vai ser obrigado, vai ser basicamente empurrado a poder brigar, tirar o burguês do lugar dele. Então, para o Karl Marx, a revolução derivada da luta de classes é algo que necessariamente vai ocorrer. Para o Karl Marx, a luta de classes era o motor da história. O que isso quer dizer? Significa dizer que para ele as coisas aconteciam historicamente falando por conta dos conflitos entre a classe dominante e a classe dominada. E toda a história é marcada por isso. Vamos pegar um feito muito próximo da gente, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não mudou a história e ela ocorreu por quê? Porque existia um conflito inerente entre a aristocracia e a burguesia. É o conflito e o choque entre essas classes, entre dominantes e dominados, que vai gerar uma nova sociedade. Uma sociedade que vai ser moldada a partir do conflito, do choque entre classes.
Para o Karl Marx, toda a movimentação histórica, tudo que mudou na história, ocorreu a partir da luta de classes, que para ele era considerada como o motor da história. Isso já dá um insight totalmente diferente do que o Hegel achava. Para o Hegel, as ideias mudavam primeiro, para depois as coisas mudarem. Então, primeiro as pessoas tiveram uma ideia da Revolução Francesa, foram influenciadas pelas ideias do iluminismo, e aí elas fizeram uma sociedade diferente. Para o Marx, não. Primeiro acontece o embate dessas classes, primeiro acontece a materialidade, para depois ser mudadas as ideias das pessoas. Lembra a ideia do determinismo econômico? Lembra a ideia da infraestrutura influenciar a superestrutura? Tudo isso vai ser resumido para a gente no conceito do Marx de materialismo. O materialismo histórico dialético, é a ideia do Karl Marx de que é o meio material que mandará nas nossas ideias, na forma do nosso pensamento. Toda a nossa forma de pensar está relacionada às formas de luta no meio material. Nada acontece na nossa mente, não trocamos de ideias simplesmente. Elas são derivadas de processos materiais da existência humana. Ou como eu coloquei aqui, o mundo material, as ações humanas na história, modificam as ideias e o mundo, e não o inverso como apresentava Hegel. Por isso que a gente aponta que o Karl Marx representa nesse ponto aqui uma contraposição ao idealismo hegeliano, que para o Hegel, as ideias é que modificavam o mundo material. Para Karl Marx, o mundo material é que modifica as ideias. O que diferencia você de um animal? Para Karl Marx, o que diferencia de um animal é o trabalho. Trabalho é a capacidade do ser humano de transformar o material em outra coisa. Mas o ser humano não faz isso como o animal faz. Se o animal modifica alguma coisa como o ser humano aparentemente, o ser humano também consegue entender os processos envolvidos por meio dessa modificação. Tanto ele consegue modificar sua própria modificação. Então, a ação do ser humano a modificar a natureza é totalmente diferente da ação do animal para Karl Marx. E essa ação ele chamou de trabalho. É importante entender aqui que Karl Marx está entendendo o trabalho como uma espécie de essência humana. E se o trabalho é uma essência humana, quando eu te digo capitalismo, ele transformou o trabalho em mercadoria, você percebe como é muito forte. O capitalismo está transformando a essência humana em mercadoria. Quando eu te digo que o cara está tendo que vender a sua força de trabalho forçado, o proletário faz isso, por burguês, por causa do sistema capitalista, você percebe quão forte é o sistema capitalista e quanto ele não tem nada a ver com a natureza humana para o Karl Marx. Quanto vale um produto? O produto está relacionado ao tempo de trabalho, mais o preço da matéria-prima que foi empregado, mais a habilidade óbvia do artesão que está envolvido no processo. Isso daria um preço justo de um produto. A análise de Karl Marx da sociedade capitalista vai dizer que não se paga o preço justo pelo produto. Pior, se explora o trabalhador. E eu posso deixar isso claro para você através do conceito de mais-valia, também chamado de mais-valor. O que seria isso? Em termos bem simples, seria a ideia de um trabalho produzido menos o salário. Porque o trabalho produzido não é igual ao salário na mais-valia. Então a mais-valia é uma relação entre a retirada do teu salário em relação à tua produção, que não é igual. Você deveria receber aquilo que você produz, você pode supor, mas não é isso que acontece. A mais-valia é a única forma que o burguês tem de conseguir lucrar no sistema capitalista. E como é que ele faz isso? Explorando as horas de trabalho do trabalhador. Ele faz o trabalhador trabalhar mais. E a gente vai ver que tem dois modelos para isso acontecer. Mas grava já que a mais-valia ou mais-valor, como nós em história já chamamos esse conceito, mas é mais divulgado como mais-valia, vai estar relacionado ao lucro que o burguês vai ter em relação ao trabalho feito pelo seu empregado. Essa mais-valia pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma mais-valia absoluta ou uma mais-valia relativa. A mais-valia absoluta está relacionada ao aumento do trabalho do empregado para que assim o burguês, o dono, o proprietário da fábrica, possa conseguir lucro. É só você imaginar um cenário de que você trabalha, por exemplo, numa fábrica a 2 horas por dia. E aí você produz tantas coisas. E daí, do nada, a sua carga horária aumenta para 4 horas. E você passa a produzir mais coisas, mas o seu salário não aumenta. É basicamente essa a construção da mais-valia absoluta na visão do Karl Marx. O problema tá ali é que você já nasce na mais-valia absoluta. Você não percebe as horas aumentando. Não numa vida muito curta, isso é uma coisa que acontece ao longo da estrutura econômica capitalista. Mas aqui eu tenho um aumento do trabalho que não é repassado em valor integral para o trabalhador. Já na mais-valia relativa, o que eu tenho é um aumento da tecnologia. A tecnologia aumenta, você acaba trabalhando a mesma hora, mas você produz mais. E se você produz mais, é obviamente que eu tinha que entender que você deveria ganhar mais, mas você não ganha mais. Então, o aumento da tecnologia acaba causando também uma mais-valia. O problema é que você tem que entender que é o seguinte: se o cara vai me colocar em condições horríveis de produção, se ele está me roubando na cara de pau, por que eu não vou sair do meu emprego? Muito simples, porque existe uma coisa que foi estudada bem pelo Karl Marx, que é o exército industrial de reserva. O que é o exército industrial de reserva? É a galera que está desempregada.
O capitalismo ele tem em comum nos seus sistemas de retroalimentação e da manutenção dos salários baixos para o Karl Marx a ideia de manter uma galera desempregada de propósito. Essa galera desempregada de propósito é toda uma massa de trabalhadores que quer trabalhar e não tem, e na verdade aceita qualquer trabalho. Essa massa de desempregado mantém para o Marx o sistema capitalista funcionando a baixos salários, porque se os salários fossem altos para o Karl Marx, o sistema estaria em colapso. É aí que rola o que a gente chama de desemprego tecnológico ou estrutural. O desemprego tecnológico estrutural está associado à tecnologia que vai substituir o trabalho de alguém. Lembra que eu preciso que essa pessoa perca a sua função definitivamente, não apenas que ela saia de uma fábrica e passe para outra rapidamente. Então, quando uma máquina toma o lugar de uma função e essa função passa a não existir mais, aí sim nós temos um desemprego estrutural ou tecnológico, decorrente do desenvolvimento do capitalismo. E aqui nós entramos no conceito essencial na visão marxista, o conceito que mantém esses trabalhadores nas condições que eles estão. Por que um cara não percebe que ele está sendo explorado? Você nunca se perguntou isso? Por que alguém não percebe que está sendo chamado de otário? Por que o seu amigo não percebe que está sendo corno? Essa e outras questões são incluídas para o Karl Marx no conceito de alienação. A alienação para o Karl Marx está relacionada à estrutura que o trabalhador não entende que ele está sendo explorado. Por que o trabalhador não percebe que está sendo explorado? Porque ele está alienado. Alienado no sentido de estar fora de si mesmo, de não perceber as coisas. O que acontece é que o Karl Marx entende que essa relação está relacionada diretamente à forma que você produz. A partir do momento que o trabalhador foi alienado, separado, que é isso que essa palavra quer dizer, dos seus meios de produção, das formas que ele fazia o seu produto, a partir de agora ele está mecanizado, ele está pontual, ele está fazendo uma atividade específica. E quando ele se torna esse especialista, ele acaba não entendendo nem a lógica do que ele produz e nem a sua própria vida. Sabe aquela ideia do trabalhador que trabalhou fortemente o dia todo, um trabalho pesado, e aí chegou em casa e a única coisa que ele quer fazer é assistir televisão? Por quê? Porque ele não vai ler um livro. Porque essas coisas precisam de tempo, precisam de espaço. Você precisa ter tempo para respirar e não ficar tentando subsistir, resistir, viver, sobreviver. O que acontece é que para o Karl Marx esse cara está alienado, isso é resultado do trabalho dele. O trabalho das pessoas aliena elas, deixa elas fora da sua situação, faz elas não entenderem o mundo em que vivem. É por isso que o trabalhador não consegue nem perceber o que ele faz inteiramente, muito menos perceberá na visão do Karl Marx aquilo que o oprime, as estruturas que o suprimem.